acho que, né, pra galera que não vive isso, né, eu não tinha essa ideia também, cada esporte tem sua individualidade. Então, se a gente pensar na bocha e na canoagem e no atletismo, são mundos totalmente diferentes. Então, é difícil falar de um geral. Então, assim, um atleta com PC, ele não pode fazer canoagem, ele entra em outros esportes. Dentro da canoagem, que é o que eu tenho, acho que um pouquinho mais de propriedade para falar, as deficiências são lesão medular, então algum nível de lesão medular que tenha controle, não pode ser tetra, né? Tem que ser para. Tem que ter controle de braço, então geralmente é alguma limitação de membro inferior e tronco baixo, e amputados. São só essas deficiências, na verdade. Acho que aí entra, né, uma coisa que eu não tinha muito contato com deficiente, então, né, essa coisa, né, que hoje se aborda muito mais da sociedade capacitista, não sei o que e tal. Eu era total, assim, não tinha ideia nenhuma. Eu lembro, nunca vou esquecer, o primeiro dia que eu entrei para conhecer os atletas, fui começar a primeira avaliação. Aí entra, né, um pouco no que ele perguntou, o que avaliava? Eu fazer uma avaliação normal de fisioterapia esportiva, desde a anamnese, aí entra, né, a peculiaridade da lesão de base do atleta, né, que o torna atleta paralímpico, e aí dores, enfim, toda uma avaliação normal. E aí, era um atleta, o Alex, né, na época, e aí eu fiquei meio assim, né, ele chegou de cadeira e a maca era super alta, aí eu fiquei assim, e aí, como que ele vai transferir, né? Aí eu, você quer ajuda? Ele começou a olhar pra minha cara, ele começou a rachar o bico. Ele falou assim, você tá de brincadeira, né? Acho que ele falou, nossa, coitada, o que ela tá fazendo aqui, né? Não sabe nem... Aí ele falou, eu subo na parede, se você quiser. Aí eu, tá, legal. Tipo, tosco, completamente, mas... desconhecimento mesmo, né? Um desconhecimento e ao mesmo tempo você não sabia, né? Então, justa, assim... né? Porque... Uma pergunta justa. Não conhecia o cara, né? não conhecia, exato. Achei bem tranquilo. A pergunta até porque você não sabe o nível de... Ele é para-atleta desde quando? Desde quando ele é um cara que, sei lá, tem as condições que tem para fazer a transferência, né? Então... É que depois de um tempo, né, vivendo isso, o cara tá na seleção, ele tem uma condição assim... Ele é muito acima da média. Ele sobe muito mais rápido que eu na maca, tipo... Inclusive, com certeza, que eles têm muito mais domínio e força de braço do que eu, assim, né? Com certeza. Então, essas coisas eu fui aprendendo aos poucos também a lidar com a parte de deficiência mesmo, que eu não tinha vivência antes, né? Tinha muito pouco, na verdade. E acho que quase ninguém tá preparado, na verdade. Eu posso falar pela minha formação, acho que ela não abrange tanto isso quanto poderia. Realmente a experiência que a gente tinha naquele momento eram os amputados, ou um ou outro paciente, principalmente em neuro, talvez. E a gente passa pouco tempo também, né? Sim. Mas especificamente no esporte, eu sei que o Rafa teve uma experiência com uma atleta do arco, né? Arco e flecha. Fabiola. Dergovics, alguma coisa assim. Eu não tive nenhuma durante o estágio. Eu cheguei a atender na pós-atleta corredor cego também, que veio aqui, né? O Isael. Isael veio aqui falar sobre... Foi legal aquele papo. Foi legal. Mas enfim, eu acabei interrompendo, desculpa, total. Você vai falar alguma coisa mais? Não, mas acho que isso é legal, porque para quem não tem vivência com esporte, ainda mais no nível de seleção, a Carol mostra vídeos tipo, eles moravam muito perto do treinamento. Mas aí você vê como que é, um amputado de bike levando... O cadeirante segurando na rodinha da bike. O cara pegando carona na bike, assim, igual a gente fazia de skate, pegando no busão. Você fazia isso, para de contar mentira. Skate não era muito minha praia, mas já fiz também, mas bike é direto. Inclusive skate, né? Um dos vídeos que eu mostro em aula é de um dos meninos da canoagem andando de skate, com prótese. Subindo na corda, fazendo barra com a cadeira de rodas. E aí que torna tosca a minha pergunta, né? O cara sobe a corda do CrossFit até o teto, com a cadeira amarrada nele, sustentando a cadeira, e eu tô perguntando se ele quer ajuda pra subir na máquina. Pra sua defesa, hoje com o Instagram tá mais fácil. Você entra no Instagram do atleta, você vê os malabarismos e você fala, não, ele faz transferência. Na minha época não tinha Instagram ainda. Ele faz transferência, né?
E tem um para nadando, que é aquela perna afundada lá no fundo, mas o cara puxando o braço pra caramba. Então, né, o cara tá fazendo canoagem, tem que saber nadar, né? Não necessariamente sabe. Não necessariamente sabe. Não, mas é uma das coisas que a gente incentivava. Porque é isso, né? Tem casos, né, de virar barco e tal, e dá pra morrer, né? Dá, então, né? Ainda mais na parte de adaptado, que acho que quem não vivencia a canoagem... principalmente a canoagem, que tem a adaptação do barco, né? E muitas vezes a adaptação é o atleta ficar completamente preso de tronco e perna. E modifica o nível onde ele fica preso ou é o mesmo? Modifica o nível que ele fica preso ou é o mesmo independente do nível de lesão? Não, assim, a adaptação é individual. Você faz a adaptação que você quiser. Então, em conjunto, físio, técnico e o atleta, ou só o técnico e o atleta... Vai escolher o que aparentemente é o melhor. Vão fazer o que for melhor. Então, testa, retesta, faz, refaz. E no Brasil, principalmente, essa adaptação é muito manual. Então, a gente faz com EVA, com PVC, com cabo de vassoura, com velcro, com... A gambiarra. Que funciona, viu? Sim. É o jeitinho brasileiro. Recurso técnico. É isso. Então, muitas vezes o atleta fica completamente preso, porque é uma parte do corpo que ele não tem, né, não tem ação muscular, por exemplo, e que para ele ter ponto fixo para fazer força do tronco que resta, né, e de braço, ele acaba fixando, né, a parte de baixo. E aí pensa num barco que vira e o cara tá completamente amarrado. Então, uma das normas de campeonato e tal é você assinar um termo de que você está ciente que a sua adaptação tem que soltar rápido. Mas isso, tipo... O Luiz, né, que é um dos atletas da seleção, que é super meu amigo, querido e tal, a adaptação dele é um negócio, assim, incrível. Ele coloca, sei lá, 15 pauzinhos. Ele senta e demora, a gente demora. E ele vai encaixar outro, prende, amarra, e põe. E aí, do lado, são muitas peças. A dele, assim, é uma mala real de peças que ele vai colocando. Não pode esquecer isso, senão acabou, né? Isso é mala de mão, né? Jamais despachada em aeroporto. São coisas bem básicas. Inclusive, assim, a gente tem os barracões nos campeonatos mundiais e tal, que tem o barracão do Brasil. É o tipo de coisa que você nunca deixa. Você leva até no banheiro. Porque é o tipo de coisa que dá pro adversário dar uma ferrada. Acabou o campeonato. Se cair um dos pauzinhos ali dos 15... já não vai rolar, né? Porque esporte de alto rendimento a gente tá falando de detalhe.